Meu nome é Alexandre Guarimaia e esta é a aula de formas funcionais da disciplina de Econometria. O conteúdo vocês podem encontrar no capítulo 4 do livro Econometria, Conceitos e Aplicações. O objetivo dessa aula é estimar e analisar modelos que não são lineares nas variáveis. Vamos supor inicialmente uma amostra para as variáveis y e x. Podemos assumir que, e este parece ser o caso, que a forma de relacionamento entre essas variáveis seja uma função linear. O que significa uma função linear? Nesse caso significa que tanto os expoentes das variáveis y e x são iguais a 1, quanto os expoentes dos parâmetros alfa e beta são iguais a 1. Agora vamos supor este caso, onde a forma aparentemente não é linear. Se nós aplicarmos o método de mínimos quadrados ordinários sem transformar as variáveis y e x, nós teremos uma reta que não parece ser a representação adequada para a forma de relacionamento entre essas variáveis. A forma adequada poderia ser, por exemplo, esta curva. Nesse caso, nós temos um modelo que, apesar de ser linear nos parâmetros alfa e beta, ou seja, os expoentes associados a esses parâmetros são iguais a 1, nós não temos uma forma linear nas variáveis, porque nós temos um expoente igual a 2 na variável x. Na aula de hoje nós veremos que modelos que são lineares nos parâmetros podem ser estimados por mínimos quadrados ordinários, mesmo que as variáveis não sejam lineares. Em outras palavras, seja este modelo quadrático de relacionamento entre y e x, o que nós podemos fazer é transformar as variáveis e assim aplicar o método de mínimos quadrados ordinários. Seria o caso, por exemplo, de criarmos uma variável z que é igual ao quadrado da variável x e aplicar o método de mínimos quadrados ordinários para estimar os coeficientes da função linear y igual a alfa mais beta z. Em outras palavras, não há necessidade de linearidade nas variáveis para que nós possamos aplicar o método de MQO. As formas funcionais mais utilizadas em economia são, primeiro, o modelo linear, o qual pressupõe que os valores de y crescem ou decrescem proporcionalmente aos valores de x, dependendo do valor do coeficiente angular beta associado à variável x. E os modelos logarítmicos. Nós podemos aplicar transformação logarítmica nas duas variáveis, na variável dependente y e na variável independente x, ou apenas em uma das variáveis, pode ser tanto na variável dependente y ou apenas na variável independente x. Dependendo dos valores de beta, positivos ou negativos, e dependendo da magnitude, nós teremos diferentes formas de relacionamento, diferentes curvas. Nós podemos ter um crescimento ou um decrescimento exponencial de y em função de variações no valor de x. Antes de estimarmos os coeficientes de uma função logarítmica, vamos aprender a interpretá-los. Para isso, recapitularemos a interpretação dos coeficientes no modelo linear. Seja a relação entre y e x, nós sabemos que a reta de regressão representa os valores esperados de y condicionados aos valores de x. Nesse sentido, por exemplo, se substituirmos o x por zero nesta equação, nós teremos como resposta o valor alfa. Em outras palavras, alfa representa o valor esperado de y, quando o valor de x for igual a zero, seria, por exemplo, a renda média das pessoas com 0 anos de escolaridade. Por sua vez, o coeficiente angular representa a variação esperada em y, dado uma variação unitária em x. Por exemplo, se estamos num ponto da reta de regressão definido, condicionado a x igual a xi, e aumentarmos em uma unidade o valor de x, ou seja, a variação de x for igual a 1, a variação que teremos em y será igual a beta. Para chegarmos a essa relação, nós aplicamos a derivada de y em relação a x. Como os valores de y podem ser expressos por essa função linear, alfa mais beta x, se derivarmos essa função alfa mais beta x em relação a x, chegaremos ao coeficiente beta. Como exemplo de um modelo linear, seja a relação entre vendas de sorvete y e temperatura média diária x. Se assumirmos que na população as duas variáveis seguem uma função linear, y igual a alfa mais beta x, podemos aplicar o método de mínimos quadrados ordinários para estimar os valores de alfa e beta.
Aplicando MQO aos valores observados na amostra para y e x, nós teremos as estimativas menos 1,04 para alfa e 0,12 para beta. A estimativa de beta significa que, caso haja uma variação unitária na temperatura, a variação esperada nas vendas de sorvete seria igual a 0,12. Como uma unidade de y é igual a R$1.000, isso significa que para cada variação de 1 grau Celsius em x, nós teremos uma variação esperada de R$120 em y, ou seja, nas vendas de sorvete. A estimativa de alfa indica que, caso o valor da temperatura seja igual a zero, as vendas seriam negativas. Esse valor não tem interpretação econômica por dois motivos. Primeiro, porque não há vendas negativas. Segundo, porque o valor de temperatura igual a zero parece não fazer parte da realidade em um universo em que nos deu uma amostra com valores de x limitados a um intervalo de 20 a 40 graus Celsius. Vamos agora interpretar os coeficientes alfa e beta em um modelo log linear, em que a transformação logarítmica foi aplicada apenas na variável dependente. A forma geométrica dependerá dos valores dos coeficientes. Vamos supor que y cresça exponencialmente em função de x. O que essa função linear está nos dizendo é que essa forma geométrica pode ser representada pela função linear de ln de y em relação a x. Vamos primeiro interpretar os coeficientes alfa e beta na função linear e depois fazer a análise equivalente na função exponencial relacionando y e x. O alfa nós sabemos que é o valor esperado da variável dependente, nesse caso ln de y, quando o valor do meu x for igual a zero. Para nós termos o equivalente na relação entre y e x, eu posso aplicar o antilogaritmo e teria que o valor de y seria aproximadamente igual a elevado a alfa. Para interpretar o beta, vamos supor inicialmente que nós estejamos no ponto de x igual a xi. Eu teria o valor equivalente de ln de y dado por alfa igual a beta x, e o equivalente de y seria elevado a alfa mais beta xi. Caso haja um deslocamento unitário da variação do meu x, eu tenho o mesmo deslocamento aqui na relação exponencial. Eu sei que a variação do ln do y vai ser igual a beta. Eu quero saber qual vai ser a variação do y. Para eu estabelecer a relação entre variação do ln do y e variação do y, eu vou utilizar essa equação. Se eu supor que a variação do ln do y e a variação do y são infinitesimais, eu posso aplicar o conceito de derivada e derivar a função ln de y em relação a y. E eu chegarei à seguinte igualdade: ln de variação no ln do y vai ser igual à variação do y sobre o y. Em outras palavras, caso haja uma variação unitária do meu x, a variação do ln do y vai ser igual a beta, e o deslocamento de y sobre o valor de y vai ser igual a beta também. O que isso significa? Vamos supor que o meu beta seja igual a 0,1. Isso significa que a variação do y, o deslocamento que eu tenho na variável dependente sobre o valor original de y vai ser igual a 0,1. Isso quer dizer que há um acréscimo de 10% no valor de y. Como exemplo, seja a relação entre renda do trabalho e anos de escolaridade. Vamos supor que a renda cresça exponencialmente com os anos de escolaridade. Eu posso representar isso por uma função semilogarítmica, aplicando logaritmo na renda e representando isso como uma função linear dos anos de escolaridade. Eu observo um conjunto de valores numa amostra, aplico o método de mínimos quadrados ordinários e chego às estimativas 6,006 para alfa e 0,121 para o beta. O que essa estimativa de beta está nos dizendo é que, caso haja uma variação unitária no meu x, eu teria uma variação de 0,12 unidades no log de y. Isso significa que a variação da renda sobre o valor original da renda é igual a 0,12. Em outras palavras, isso quer dizer que haveria um crescimento de 12% na renda para cada variação unitária dos anos de escolaridade. Resolverei o primeiro exercício do capítulo 4. Nós temos uma amostra de 4 países com informações para emissão de carbono, CO2. Os valores são 5, 7, 9 e 10. A unidade de medida é tonelada. E nós temos informações para o PIB em bilhões de dólares. Os valores são 10, 12, 14 e 16. Eu vou assumir uma função semilogarítmica em que
a transformação logarítmica vai ser aplicada apenas à variável dependente, ou seja, a minha variável y será o logaritmo da variável CO2 e a variável x entra em sua forma original, ou seja, os valores do PIB. Para obter o estimador de mínimos quadrados para alfa e beta, eu preciso calcular os desvios de x e de y. Vou calcular os desvios de y primeiro, o valor original menos a média de y. E os desvios de x, vou chamar de x minúsculo, os valores originais de x menos a média de x. O estimador de MQO para o beta vai ser então dado pelo somatório dos valores de x vezes os desvios de y, dividido pelo somatório dos desvios de x elevado ao quadrado. A estimativa de beta obtida por mínimos quadrados ordinários, então vai ser de 0,12. Isso significa que, caso haja uma variação de uma unidade no PIB, ou seja, 1 bilhão a mais no PIB do país, a variação esperada no logaritmo da emissão de carbono seria de 0,12, ou seja, haveria uma variação esperada nas emissões de aproximadamente 12%. Para estimar o alfa, nós teremos a média dos valores originais de y menos o beta vezes a média dos valores originais de x. A estimativa de MQO para o alfa seria 0,50. Nesse exemplo não haveria interpretação econômica, pois nós estaríamos pressupondo um PIB nulo, o que não faria sentido econômico. Vamos agora analisar o caso em que a transformação logarítmica foi aplicada apenas na variável independente x. A forma geométrica dependerá do valor dos coeficientes. Vamos assumir que y tem um crescimento logarítmico em função de x, e o que essa função linear está nos dizendo é que esse crescimento logarítmico pode ser representado por essa reta relacionando os valores de y e ln de x. A interpretação do beta pode ser inicialmente feita a partir da função linear e depois nós interpretamos o equivalente na função logarítmica. Nós sabemos então que o beta ele estabelece a relação entre variação na variável independente e variação na variável dependente. Vamos supor então que haja uma variação de uma unidade na variável independente da função linear, que no caso seria a ln de x, ou seja, caso eu tenha um deslocamento de uma unidade no ln de x, eu quero saber qual é o equivalente, qual é o deslocamento equivalente nos valores de x. Para eu estabelecer a relação entre variação em ln do x e variação do x, eu vou utilizar a mesma propriedade do slide anterior. Eu quero estabelecer a relação entre variação do ln de x e x. Se eu pressupor que essas variações são infinitesimais, eu posso aplicar o conceito de derivada e eu vou chegar à seguinte igualdade: variação no ln do x é igual a variação do x sobre x. Ou seja, variação absoluta no log de x significa variação relativa no valor de x. Só que esta igualdade pressupõe que as variações são infinitesimais, e isso pode não ser verdade quando eu estou analisando variação de uma unidade em x. Eu estaria assumindo uma variação de x igual a x, ou seja, eu estou pressupondo que o valor de x está dobrando. Nesse caso, eu teria uma variação de y igual a beta, e aqui nessa equação logarítmica eu teria também uma variação de y igual a beta. Bom, como eu não posso interpretar variação de x igual a x como uma variação infinitesimal, como regra prática, sempre numa equação semi-logarítmica, em que o logaritmo foi aplicado na variável independente e não na variável dependente, nós dividimos os dois lados da igualdade por 100. Isso significa que, caso haja uma variação de 1% em x, eu teria uma variação em y de beta dividido por 100. Seja o caso da relação entre jornada de trabalho y em horas e salário hora x em reais por hora. Vamos assumir que a relação entre as variáveis seja dada por esta função semilogarítmica, em que a transformação logarítmica foi aplicada apenas no salário hora. O que essa função está nos dizendo é que variações relativas no salário hora implicarão em variações absolutas na jornada de trabalho em horas.
Aplicando o método de mínimos quadrados ordinários ao conjunto de dados da amostra, nós chegaremos às seguintes estimativas. Vamos interpretar apenas o beta, o alfa teria pouca interpretação econômica. O que essa estimativa 4,8 nos sugere é que, caso haja uma variação de uma unidade no log do salário hora, haveria uma variação esperada na jornada de trabalho de 4,8 horas. Isto equivale, vamos dividir os dois lados da igualdade para nos aproximarmos de variações marginais. Isso significaria, então, que uma variação de 0,01 unidade no log do salário implicaria em uma variação de 0,048 horas na oferta de trabalho. Em outras palavras, variação absoluta no log, variação relativa no salário hora. Então, nós teremos 1% de aumento no salário hora, implicaria em um acréscimo de 0,048 horas na oferta de trabalho. Caso vocês queiram converter isso para minutos, nós teremos o equivalente a 2,87 minutos. Vamos aproveitar os dados do primeiro exercício do capítulo 4 para ajustarmos uma função semilogarítmica. Agora nós aplicaremos a transformação logarítmica na variável independente, que nesse caso é o PIB. Então, a minha variável dependente será o CO2 e a minha variável dependente será o log do PIB. O primeiro passo é obter os desvios de cada variável. Valores originais de y menos a média. E os desvios de x, que agora representam os desvios do logaritmo do PIB. Variável x. Para obter os estimadores mínimos quadrados, nós vamos fazer beta vai ser igual ao somatório dos desvios de x vezes desvios de y, dividido pelo somatório dos desvios de x elevado ao quadrado. Nossa estimativa é igual a 10,9. Isso significaria que uma variação unitária no logaritmo do PIB implicaria em uma variação de 10,9 unidades de toneladas, no caso, de carbono na atmosfera. Para nos aproximarmos de uma relação marginal, vamos dividir os dois lados da igualdade por 100. Isso significaria que a variação de 0,01 unidade no log do PIB significaria um acréscimo de 0,1 tonelada a mais de carbono, ou seja, 1% de crescimento no PIB, 0,1 tonelada de carbono na atmosfera. Vamos agora ao caso mais comum em economia, que é o modelo log-log. A transformação logarítmica se aplica tanto à variável dependente y quanto à variável independente x. Vamos interpretar o beta a partir da função linear, ln de y em relação a ln do x, e depois fazer a análise equivalente para a relação entre y e x. Suponha que haja uma variação de uma unidade no ln do x, ou seja, variação do ln do x igual a 1 na função linear. Eu quero saber qual que é a variação equivalente em x. Nós já vimos que variação absoluta no log significa variação relativa na variável, que nesse caso seria o x, ou seja, variação do x sobre o x seria igual a 1. Isso quer dizer que o deslocamento do x é igual ao valor original de x, ou seja, o x estaria dobrando de valor. Caso haja o deslocamento de uma unidade no logaritmo do x, a variação no logaritmo do y seria igual a beta. Eu quero saber, nessa relação entre y e x, qual seria a variação no meu y. A partir do que nós vimos no modelo log-lin, nós sabemos que variação absoluta no log de y é variação relativa no y, ou seja, a variação do y vai ser igual a beta sobre y. Em outras palavras, nós chegamos à conclusão que a relação entre variação do ln do y e variação do ln do x é uma medida de elasticidade da relação entre y e x, ou seja, representa qual seria a variação relativa em y, dado uma variação relativa em x. Para que essa igualdade seja válida, ou seja, para que a variação absoluta no log signifique variação relativa na respectiva variável, é necessário que essas variações sejam infinitesimais. Para nos aproximarmos de variações infinitesimais,
O correto é nós dividirmos os dois lados da igualdade por 100, ou seja, ao invés de nós interpretarmos variação do log de x igual a 1, nós vamos interpretar como variação do ln do x igual a 0,01 e variação do ln do y igual a beta dividido por 100. Vamos analisar um exemplo de aplicação do modelo log-log. A nossa variável dependente é a taxa de visitação, visitas para cada grupo de 1.000 habitantes de um município. Cada observação da amostra se refere a um município, por exemplo, entre 8 e 9 visitas para cada 1.000 habitantes, e a nossa variável independente, variável x, é o custo de viagem ao parque, medida em reais. Quanto maior o custo de visita, menor será a taxa de visitação. Vamos assumir que haja uma relação logarítmica dupla entre as variáveis. A transformação logarítmica, neste caso, se aplica tanto à taxa de visitação y quanto ao custo de viagem x. Aplicaremos o método de mínimos quadrados ordinários ao conjunto de valores da amostra para estimar os valores de alfa e beta e chegamos às estimativas 13 e menos 2. Para interpretar a estimativa do beta, ao pé da letra nós teremos que, caso a variação do custo de viagem do log do custo de viagem seja igual a 1, nós teremos uma variação esperada no log da taxa de visitação de menos 2 unidades. Para interpretarmos em termos relativos, nós precisamos ter variações marginais e variação unitária no log não necessariamente é marginal. Dividiremos os dois lados da igualdade por 100. Em outras palavras, caso haja uma variação de 0,01 unidade no log do custo de visita, nós teremos uma redução de 0,02 unidades na taxa de visitação. Em outras palavras, caso haja um acréscimo de 1% no custo de viagem, haveria uma redução de 2% na taxa de visitação. Vamos aproveitar os dados do exercício do capítulo 4, o primeiro exercício, para estimarmos um modelo log-log. A variável dependente será o log das emissões de carbono, log do CO2, e a variável dependente será o log do PIB em bilhões de dólares. Eu preciso antes calcular os desvios de y, a variável dependente, e os desvios de x. Então, o estimador de MQO é somatório de xy sobre somatório de x minúsculo ao quadrado. Beta, a estimativa de beta, será dada por soma dos desvios de x vezes os desvios de y, dividido por soma dos desvios de x. Tá lá, a nossa estimativa é de 1,5, isso quer dizer que caso o PIB aumente em 1%, haveria um crescimento de 1,5% nas emissões de carbono. Por hoje é só. Tchau.